Bom, essa é a primeira das aulas voltadas a apresentar o processo de modelagem orientada a objetos, os passos, as etapas. Então, a primeira aula que apresenta a metodologia de modelagem. E essa primeira aula é voltada a apresentar o conjunto de etapas que compõem a metodologia de modelagem. Então, o objetivo dessa aula é o que? Apresentar o conjunto de etapas da metodologia de modelagem, composto de 8 etapas, e o percurso ao longo dessas etapas, quer dizer, a sequência em que essas etapas são executadas num processo de modelagem, um processo de desenvolvimento de software. Muito bem, então começando pela apresentação das etapas, etapa 1, diz ali, modelagem estrutural e dinâmica em alto nível de abstração. Então, passo inicial do processo de modelagem, que envolve modelagem com diagrama de classes, diagrama de casos de uso e diagrama de visão geral de interação. Então, o primeiro esforço de modelagem estrutural e dinâmica, a parte estrutural usa o diagrama de classes, o primeiro esforço de identificação de classes e relacionamentos com o diagrama de classes, e a modelagem dinâmica envolve o diagrama de casos de uso, identificação das funcionalidades e dos elementos externos que interagem com o programa, e também com visão geral de interação para o estabelecimento da ordem de ocorrência desses casos de uso. Etapa 2. Refinamento estrutural e identificação de atributos de classes. Então, essa segunda etapa ela vai focar especificamente na identificação de atributos das classes identificadas, apenas atributos, não métodos. Etapa 3. A etapa 3 ela é uma etapa longa, uma etapa trabalhosa. A etapa 3, refinamento de casos de uso. Então diz ali, detalhamento dos casos de uso identificados, com vista à identificação dos métodos das classes, usando diagrama de atividades, de comunicação e de sequência. Então, na etapa 1, quando se produz um diagrama de casos de uso, os casos de uso são identificados, mas não detalhados. A etapa 3 consiste exatamente nesse detalhamento dos casos de uso e diz ali, com vista à identificação dos métodos de classe. Então, os métodos, os atributos de classes são identificados na etapa 2, basicamente a partir da modelagem desenvolvida na etapa 1. Já os métodos ainda não, os métodos vão ser identificados apenas na etapa 3, a partir do detalhamento dos casos de uso. A etapa 4, modelagem de estados associada à classe. Então, modelagem com diagrama de máquina de estados. Diz ali, executada para classes com comportamento dinâmico relevante. Então, para uma parcela das classes identificadas, será feita a modelagem de estados, usando o diagrama de máquina de estados. Apenas para uma parcela das classes, vê-se isso mais à frente. Muito bem, etapa 5. Introdução de elementos do domínio da solução computacional. Lembrando que modelagem da solução, do domínio da solução computacional, é o quê? É projeto. E modelagem do domínio do problema é análise. Então, as 4 primeiras etapas, essencialmente, focaram em análise, modelagem do domínio do problema. Agora, a etapa 5, ela vai ser o quê? Projeto, o tratamento dos elementos do domínio da solução computacional. Então diz ali, extensão da modelagem produzida com foco no domínio do problema, com a inclusão dos elementos do domínio da solução computacional, o que envolve os produtos de todas as etapas anteriores. Isso corresponderia ao início da etapa de projeto, em complemento à etapa de análise, que é onde se começou a trabalhar nas 4 primeiras etapas. Mais à frente, quando nós formos ver o detalhamento das etapas, nós vamos ver que, na verdade, o conteúdo da etapa 5 é o que? É a repetição das 4 primeiras etapas. Então, as 4 primeiras etapas tratam, inicialmente, o domínio do problema, análise. A etapa 5, na prática, consiste em quê? Na repetição dos esforços das 4 primeiras etapas, só que agora com vista ao domínio da solução computacional. Análise e projeto se complementando. Etapa 6. Etapa 6, destaque de situações especiais na modelagem.
Então, eu listo ali um conjunto de situações especiais, né? Tratamento de situações específicas de certos sistemas computacionais, com quê? Com diagrama de temporização, de máquina de estados, de utilização de objetos de estrutura composta. Então, a etapa 6, a ideia é que tem situações especiais que não se repetem em qualquer modelagem, que quando identificadas num processo de modelagem, devem ser tratadas. Então essa etapa 6, ela lista um conjunto de situações especiais e o tratamento de cada uma delas com esses diagramas listados. Etapa 7. Etapa 7, modelagem dos algoritmos dos métodos. Então, diz ali, especificação dos métodos em diagramas de atividades. Então, parte do nosso processo de modelagem vai ser pegar os algoritmos de métodos e detalhá-los, detalhar os algoritmos dos métodos das classes. Isso vai ser feito em diagrama de atividades. E a oitava e última etapa do processo de modelagem, geração de código e o desenvolvimento iterativo. Então diz ali, codificação e finalização do processo de desenvolvimento. Então todas as outras etapas trabalharam na construção de diagramas. Todas as outras etapas, né, de 1 a 7, trabalharam basicamente o quê? Em cima da modelagem diagramática. A etapa 8, o produto da etapa 8 é código. Então a etapa 8 complementa as demais, você pegando aquela modelagem produzida e gerando código. Mas a gente vai ver agora no sequenciamento que isso não é uma via de mão única. Na verdade, assim como a modelagem me leva ao código, o código gerado produz informações que devem ser levadas de volta para a modelagem. Muito bem. Vamos então ver isso apresentando o sequenciamento das etapas. Então, na imagem aí apresentada, nós temos as 4 primeiras etapas, representadas em um diagrama de atividades, e esse diagrama de atividades na prática me mostra que essas etapas podem acontecer em qualquer ordem, eu posso ficar transitando entre elas, quer dizer, não é primeira etapa 1, depois 2, depois 3, depois 4, não. Eu posso sair e voltar de qualquer uma delas e a ordem em que eu as executo não necessariamente é a ordem numérica das etapas, os números para as etapas é mais uma questão de apresentação didática do que subentendendo uma ordem. Né? Mas nessa possibilidade de executar as etapas a qualquer ordem há um destaque. No início do processo de modelagem, o processo de modelagem necessariamente começa com a etapa 1, como destacado aí por essa elipse vermelha que destaca a etapa 1, a modelagem estrutural e dinâmica em alto nível de abstração, que é onde nós identificamos as classes e os casos de uso. Então, sem a identificação de classes e casos de uso, próximos passos não podem ser dados. Por exemplo, olhando ali as atividades de cima para baixo, a etapa 2. Etapa 2, identificação de atributos. Sem identificação de classes não há como identificar atributos. Etapa 3, refinamento de casos de uso. Como eu vou detalhar casos de uso sem a identificação dos casos de uso? Não é possível, que eu faço na etapa 1. E finalmente, etapa 4, modelagem de estados da classe. Também não há como fazer modelagem de estados de uma classe se a classe não foi identificada ainda. Então esse primeiro esforço de identificação de classes e casos de uso tem que ser feito para que os demais esforços possam acontecer. Mas isso também não quer dizer que após executar todas essas etapas, eu não possa voltar à etapa 1 e identificar novos casos de uso, identificar novas classes. Então, o desenvolvimento essencialmente ele é iterativo, ele é cíclico. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de ir e voltar nas etapas. Muito bem. Então, aquela elipse vermelha em torno da condição que está no fluxo de controle que leva à etapa 1 diz o seguinte, olha, a etapa 1 pode ser executada a partir do momento que eu escolha executar a etapa 1. Se eu olhar as condições booleanas sobre os demais fluxos de controle que saem daquele nó de decisão, nós vamos ver que todas elas definem o que? Olha, eu vou para a etapa 2 se eu decidir ir para a etapa 2, mas se a etapa 1 já tiver sido executada. Então a etapa 1 deve preceder as demais, só que eu posso, após executar as demais, em qualquer ordem, como colocado no diagrama, voltar à etapa 1, voltar a qualquer uma delas. Muito bem, essa imagem maior
ela me mostra agora o sequenciamento das etapas. Então, o conjunto das 8 etapas. Ali no meio, olhando aquela parte, a etapa ali destacada pela elipse vermelha, eu vejo escrito o seguinte: modelagem, aquela atividade corresponde à modelagem do domínio do problema. Modelagem do domínio do problema é análise, né? E a nota diz o seguinte: esta atividade corresponde às 4 primeiras etapas. Então, na verdade, essa atividade, modelagem do domínio do problema, corresponde àquele diagrama anterior que mostrava a execução das 4 primeiras etapas naquela ordem. Muito bem, a atividade logo abaixo da elipse vermelha, né, diz lá modelagem do domínio da solução computacional, etapa 5, projeto. Então, essas duas etapas, aquela que está dentro da elipse vermelha e aquela logo abaixo da elipse vermelha, né, modelagem do domínio do problema e modelagem do domínio da solução computacional, observem-se algumas coisas. Primeiro, há fluxos de controle que permitem que se vá de uma para outra. Então, ficar transitando entre esforços de análise e esforços de projeto é alguma coisa esperada no processo de modelagem. Não é alguma coisa do tipo, primeiro faz uma, depois faz outra. Não, eu posso fazer uma, voltar para outra e ficar transitando entre essas etapas, né? Modelagem do domínio do problema, modelagem do domínio da solução. Muito bem, a soma dessas duas atividades, modelagem do domínio do problema, modelagem do domínio da solução, está numa atividade que lá na parte de cima da elipse vermelha eu leio rotina de modelagem. Então a rotina de modelagem é o quê? Os esforços de análise e projeto. Ora análise, ora projeto, os esforços de análise e projeto eu estou chamando de rotina de modelagem. Então é o que nós mais fazemos, digamos assim, o esforço de modelagem é muito mais gasto nessa rotina de modelagem. Eu saio dessa rotina de modelagem por duas razões. Primeira razão, a parte de baixo desse diagrama, destacado aqui nesta outra imagem, dentro ali da elipse vermelha eu vejo duas atividades, uma sexta etapa do processo de modelagem, a outra sétima etapa. Muito bem, então eu saio dessa rotina de modelagem, análise e projeto para executar modelagem de situação especial, que é a sexta etapa, quando eu identifico alguma situação especial a ser tratada, ou para a modelagem de algoritmo de métodos, e ali está a condição sobre o fluxo de controle que diz que eu vou fazer modelagem de algoritmo de métodos quando eu tenho dados que me permitam modelar algoritmos. Muito bem, então eu saio da rotina de modelagem para tratar situações especiais ou para a modelagem dos algoritmos de métodos. E eu saio também da prática de modelagem, digamos assim, para fazer algo que não é exatamente modelagem, né? Aquela parte que aparecia lá no topo do diagrama mais geral, para executar a oitava etapa, que é a etapa de implementação. Então, a rotina de modelagem, junto com a análise e projeto, análise e projeto, rotina de modelagem. Além da rotina de modelagem, o tratamento de situações especiais, modelagem de algoritmos, essa soma de atividades está embutida numa atividade que eu chamei de modelagem, que na imagem aparece ali na elipse vermelha pequena, abaixo na figura. Então todos os esforços de modelagem, as etapas de 1 a 7, estão contidas numa grande atividade chamada modelagem, e eu saio desta grande atividade de modelagem para quê? Para a oitava etapa, que é a oitava de implementação, que é a etapa de implementação. Observe-se também pelos fluxos de controle aí colocados que eu tanto saio da etapa de modelagem para trabalhar na implementação, como eu volto da implementação para trabalhar na modelagem. Quer dizer, não é um caminho de mão única, é um trabalho cíclico, de ida e volta. Muito bem, nós teremos uma aula que tratará cada uma dessas etapas, e essas aulas, tratando cada uma das etapas, usarão o jogo da velha, o programa de jogo da velha, para ilustrar os passos dentro de cada uma das etapas. Então, que programa de jogo da velha nós trataremos? Primeiro, obviamente, um programa orientado a objetos, faz sentido ser diferente. Será um programa standalone, poderia ser um programa em rede, nesse caso não vai ser um programa standalone.
E digo ali que suporte a disputa de partidas do jogo da velha na modalidade usuário contra usuário e usuário contra programa. E uma outra observação, um outro requisito. Na modalidade usuário contra programa, o programa jamais deve perder uma partida. Bom, e ele tem uma observação final, eu digo, olha, especificação de requisitos completa, está no apêndice B do livro de referência, o livro de referência dessa aula que eu apresento no final. Muito bem, então, a seguir nós vamos dar uma olhada no jogo da velha, que ilustrará as nossas próximas aulas. Bom, com isso nós encerramos a aula voltada a dar uma visão introdutória do conjunto de etapas da metodologia de modelagem.